Olá pessoal, beleza? Então, hoje, passado a nossa P1, nós damos continuidade nos temas que já estávamos desenvolvendo lá antes da pandemia, tá? E hoje eu vou trazer aqui um paralelo entre alguns dos conceitos que nós já trabalhamos, tá? Mas para aprofundamento mesmo, e depois lá na próxima semana eu vou passar uma atividade bem interessante com um texto de apoio que tem um pouco a ver com essa aula de hoje, tá? E aqui eu trouxe mais uma imagem para nós analisarmos e em torno destes três conceitos. Então aqui recapitulando, nós trabalhamos até então a ideia de cultura e eu expliquei para vocês que a cultura ela tem duas formas de ser interpretada. Eu tenho a ideia de analisar uma cultura local e tenho também uma percepção de cultura que ela é muito mais macrosocial. Ela compreende todo o desenvolvimento civilizacional, ou seja, a cultura humana. E por que essa distinção é necessária? Porque a palavra cultura vem do desenvolvimento da agricultura. Por exemplo, a ideia de humano vem de humus, que é terra, né, que é algo que eu uso para permitir o desenvolvimento da terra, aliás, né? Então, cultura é a base sobre a qual o processo civilizatório ele se assenta. E o etnocentrismo é uma tentativa de que determinados focos de desenvolvimento cultural se sobressaiam em relação a outros. E muitas vezes, eu acho que eu não falei isso para vocês em aula, e depois eu marquei até para tocar nesse assunto. Eu vou falar sobre isso agora, né? Muitas vezes o etnocentrismo ele é um fruto pura e simplesmente do distanciamento geográfico, tá? Então, claro, nós temos que condenar o etnocentrismo enquanto postura moral, enquanto posicionamento moral. E daí nós vamos de encontro também às aulas de filosofia, tá? A ideia de que a moral ela é relativa e o conflito entre morais gera percepções de imoralidade entre grupos antagônicos, né? Pura e simplesmente porque eles compartilham de valores, eles foram condicionados. Essas pessoas que entram em conflitos entre valores, possivelmente tal conflito é o resultado de processos de condicionamento diferente. Então é natural que eu ache estranho estar em contato, estar no mesmo ambiente que uma pessoa com costumes diferentes do meu. Ou eu vou achar curioso, que geralmente é o caso, no meu caso, ou eu vou achar estranho quando é uma atitude do tipo extremismo religioso. Mas muitas vezes o fato de que posturas etnocêntricas elas existam representam o distanciamento geográfico. Então, por exemplo, quando os europeus eles embarcam em navios e por acaso eles chegam na costa do continente americano, que não era chamado dessa forma, e você tem um olhar para os nativos como se eles fossem inferiores, isso é sim uma postura etnocêntrica, mas que é o resultado também de um estranhamento entre dois mundos. Por isso que os europeus se referiam às terras aqui do continente americano como o novo mundo, porque era totalmente diferente daquilo que eles viviam, um contato totalmente distinto. O mais próximo que eles tinham em relação a esse tipo de percepção vinha lá do mundo asiático, né? Por isso que os habitantes aqui das Américas foram chamados de índios, porque obviamente que antes os povos pré-colombianos, né, e antes da presença dos europeus, eles tinham suas próprias organizações sociais, tá? Então, o etnocentrismo ele também é o resultado de um distanciamento geográfico. E ele é um processo a ser delimitado e combatido para que ele não se torne eugenia. O outro exemplo que eu posso dar para vocês também pode ser identificado no próprio processo de construção de uma república no Brasil. Quando houve lá em 89 a proclamação da república no Brasil, nós tivemos ali a República da Espada, com o Marechal Deodoro e o Marechal Floriano. Naquele momento foi expedido um decreto para tentar trazer imigrantes da Europa para o Brasil. Vocês sabem muito bem sobre isso porque muitos de vocês são descendentes de imigrantes de diferentes etnias, de diferentes grupos e nações, né? E na cláusula primeira
deste documento, dizia-se que estava permitido a entrada no continente do Brasil, no território do Brasil, pessoas aptas para o trabalho, exceto indígenas da África e da Ásia, da China, da Indonésia, entendeu? Então, isso também representa uma postura etnocêntrica. De certa forma, a intenção era embranquecer a população brasileira. E como é que nós sabemos disso? Porque os negros recém-libertos em 1888 não tiveram nenhuma oportunidade, pelo contrário, eles foram lançados, alçados à margem da sociedade. Então, sim, o etnocentrismo ele deve ser observado porque existem elementos práticos que mudam o destino das pessoas dentro de uma dinâmica social. Daí que a ideia de sociedade. Quando nós pensamos em sociedade, nós temos também alguns níveis de entendimento. Eu posso pensar uma sociedade como uma comunidade, né, um clã, que é um conjunto de famílias, né? Eu posso pensar isso do ponto de vista de um grupo de pessoas, que é uma comunidade pequena, ou uma polis, uma sociedade organizada, uma metrópolis, uma sociedade maior, ou uma megalópole, ou algo que escapa ao entendimento de todos, né? Porque você não tem como conhecer todo mundo em uma megalópole, tá? Então a sociedade ela também deve ser entendida em diferentes níveis. Eu tenho sociedades pequenas, sociedades que são organizadas a partir de instituições, e eu tenho sociedades que elas são divididas por características diversas, né? Inclusive religiosas, quando nós pegamos para analisar um estado que ele é teocrático, né? Eu tenho uma religião que se confunde com o poder. Daí aqui, eu coloquei uma imagem para nós analisarmos. Nós temos aqui um indígena adorando aqui uma entidade antropomórfica, né? E aqui nós temos os cristãos, no caso, aqui na imagem, porque estão adorando a cruz de Cristo, chacotando destas pessoas que têm essas crenças politeístas, como se isso aqui fosse uma besteira, isso aqui fosse a verdade, tá? Mas ambas as religiões aqui, no caso, ambos os elementos, os ritos religiosos, aqui demonstram um culto com algo que não é concreto, que parte de uma percepção de fé. Porém, o que vai determinar a diferença entre esse grupo de religiosos e esse grupo de religiosos? Primeiro, o fato de que esses aqui são a maioria, que isso fica bem demonstrado, né? Que esses são a maioria nessa charge, tá? Outro elemento também que é importante, a ideia de que uma religião ela é alçada a algo legítimo, porque existe uma lei e um conjunto de valores morais que vão legitimar este culto, como se ele fosse oficial. Então vamos pegar aqui o Brasil, né? Você tem as religiões de matize cristã, né? Sejam protestantes ou católicas, que sempre fizeram chacota do candomblé e da umbanda, que são as religiões africanas, tá? Ou com influência africana. Então, por que isso acontece? Porque existe uma maioria que ela vai partir de uma percepção que é sim etnocêntrica, porque não existia cristianismo aqui nas Américas, isso foi uma influência dos europeus, tá? Que vão considerar qualquer tipo de culto inferior. Então essa é uma postura etnocêntrica. Não devemos esquecer também lá dos jesuítas, quando chegaram aqui ainda no Brasil colônia, eles tentaram doutrinar os indígenas com o cristianismo, ou seja, eles tentaram impor a percepção europeia, a educação europeia para estas pessoas, porque não era possível a coexistência entre duas culturas diferentes. Então, esse tipo de pensamento, de perspectiva, ele acontece em vários níveis. Outra coisa, o etnocentrismo ele também acontece do ponto de vista de embate econômico. Eu tenho uma economia que ela é ascendente, eu tenho uma economia que ela é emergente. Então, a economia emergente ela vai querer se adaptar à economia ascendente por uma questão de visualização do que se consegue numa economia ascendente. Porém, essa economia ascendente, ela muitas vezes funciona com a exploração de economias emergentes. Então não existe espaço para todo mundo ter uma sociedade rica. Vou dar um exemplo para vocês. Se hoje todos os países consumissem o tanto que os Estados Unidos consomem, nós precisaríamos de 5 planetas. Então, vejam,
O etnocentrismo ele também se impõe do ponto de vista econômico. Então aqui eu vou elencar para vocês 3 elementos que são fundamentais para a existência do etnocentrismo. Primeiro, distanciamento geográfico, tá? Que vai permitir o desenvolvimento cultural para vieses diferentes, compreensões de mundo diferente, né? A condição geográfica, que ela pode ser menor ou maior, dependendo da distância, né? Como nós já exemplificamos aqui. O segundo elemento, o elemento econômico, tá? Então, se uma cultura é mais rica em relação a outra, ela também vai se impor como superior, tá? Ou se ela for mais tecnológica do que outra. Por exemplo, quando os europeus chegam nas Europas, nós temos lá a percepção, né? Cortés, quando chega lá nas civilizações astecas, ele olha aqueles índios, aquela questão de eles terem uma sociedade que era organizada, porém que andavam seminus, né, pelas cidades. Isso faz com que o europeu que tem armas, que tem barcos, ele se considere superior. Então, o elemento econômico e tecnológico. E por fim, o terceiro elemento, que é o elemento religioso, que é um dos principais motivos para o etnocentrismo, tá? Pensando na análise histórica, porque muitas vezes sociedades que tinham determinada religião se achavam superiores a outras que tinham uma religião diferente. Um exemplo aqui para vocês, as cruzadas. As cruzadas foram uma tentativa de tomar um território com uma justificativa religiosa, não é? Os cruzados, eles não eram representantes do Papa Urbano II lá, que mandou as tropas para a Palestina, para o território de Jerusalém, para tomar aquele território como uma justificativa religiosa. Então, é isso. Nós temos esses 3 elementos que eles fortificam a ideia do etnocentrismo. Sem entrar aqui nas questões intersubjetivas de o imigrante ou esta cultura é mais legal do que esta cultura. Não quero entrar nas questões aqui intersubjetivas de preferência. Quero entrar aqui no aspecto sociopolítico, de organização. Então nós temos esses 3 elementos. O elemento geográfico, o elemento econômico e o elemento religioso como os principais agentes para a permanência de percepções etnocêntricas. Beleza, galera? Então é isso. Eu vou falar mais ainda sobre esses temas e dar alguns exemplos e falar sobre aquela atividade, mas isso são cenas dos próximos capítulos. Então espero que vocês estejam bem, espero que tudo tenha ficado claro aqui para vocês. Surgindo alguma dúvida, estou à disposição. E é isso, pessoal. Um abraço. Fiquem bem e permaneçam seguros.